Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Você pode falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declara isso porque é uma promessa bíblica, você sabia? Então você não está declarando uma ideia vaga, né, da sua mente. É uma promessa do Senhor para a nossa casa. Amém, gente? Você pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus por esse dia. Eu queria, assim, dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco. É uma alegria, né, ter você aqui com a gente num dia de semana, um dia que todo mundo trabalha. A gente sabe que não é fácil se programar, mas que bom que você está aqui, né, para ser abençoado, para ser edificado, para aprender mais da palavra de Deus. Eu espero e oro para que o Senhor use essa noite para falar com você, né, para ministrar o seu coração um pouco mais da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus. E é uma alegria. Tem alguém aqui pela primeira vez, só para a gente saber? Não vou chamar você aqui na frente, só para a gente te dar. Seja bem-vindo, bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos à Light. Bem-vindos. No final desse culto, a gente quer te dar um presente. Lá fora tem um balcão com uma sacolinha amarela. Passa lá e pega o nosso presente especial para você. Tá bom? Eu queria destacar aqui também a presença da pastora Claíra, que irmã da pastora Clauzir, está aqui com a gente esses dias. Netinho vai nascer, né? Logo, logo, a qualquer momento. Ele vai nascer. A Mayra já chegou? Não, acho que ela não está aqui ainda. Mayra está quase lá, nos últimos dias, talvez últimos momentos. Quem sabe vai ser essa noite, né, gente? Pode ser, não pode, Clay? Pode ser. É muito bom, né, gente? Quando a gente aumenta a família. Esses dias eu fui no hospital visitar um recém-nascido. Eu acho que é o melhor motivo para ir no hospital é quando nasce uma criança, né? É um motivo de muita alegria quando a gente vê uma casa crescendo, uma família crescendo. E eu tenho certeza que o Senhor quer multiplicar as nossas casas, amém? Em nome de Jesus, você recebe aí, você quer ser mãe, pai, ainda não é, está declarado sobre a sua vida, você vai ser pai, você vai ser mãe, eu quero declarar isso sobre você, porque eu já quis muito isso, demorei 10 anos, vamos dizer assim, mas o Senhor cumpriu a promessa, e hoje nós temos o Davi, de 2 anos e meio, né? Eu sou casada com esse homem que está aqui na frente, né, pastor Mateus, para os íntimos e para, enfim, pastor Mateus, nós somos casados, gente, apesar de eu ter essa carinha de adolescente, nós somos casados. Por que vocês não riram? Vocês não acharam? Não é legal isso. Então, assim, quem acha que nós somos casados há 5 anos, levanta a mão aí. Ó, tem gente que sabe, hein? 10. 10 tá? 10. Tá perto, né? 12, então. 15, 18. Essa igreja conhece a gente, meu Deus do céu. Gente, nós somos casados há 18 anos, tá? 18 anos. Na verdade, esse ano, meu marido é muito melhor com datas do que eu, mas eu acho que é 18, que eu fiz uma conta na calculadora antes de subir, para eu não errar esse número. Né? E eu tenho que confessar que lá em casa a relação é assim, ele lembra mais das datas do que eu, mas 18 anos nós vamos fazer em abril, né? 18 anos de casório. Gente, é tempo, hein? E você pensa, nosso filho tem 2 anos e meio, então nós ficamos muito tempo casadinhos, só eu e ele, curtimos muito, oh, meu Deus do céu. Gente, eu ia falar, viajamos. Deus. Oi, gente, eu ia falar viajamos, eu confundi. Porque o Mateus, ele brinca tanto, gente, ele fala tanto, ele brinca tanto com essa... Ai, gente, tá filmando essa parte, vai ter que cortar. Oh, meu Deus. Bom, é isso. A gente viajou muito, né, meu amor? Nesses 18 anos. Tá bom. Eu já falei essa parte. Essa parte eu já falei. Mas, enfim. Família é uma bênção, né, gente? É uma bênção, uma alegria. Eu queria saber aqui, quem não é casado ainda, tem quem não seja casado aqui ainda nesse auditório?
Alguns aí que não são casados. Eu quero saber agora quem é casado sem filhos. Agora levanta a mão, sem filhos, ainda casadinho sem filhos. Tá, então casados com filhos novos, com filhos pequenos. Temos quantos aqui? Muita gente aqui. Isso. E quem é casado e com filhos já adultos, né? Já, olha, não é possível, né? Já, adultos, temos, olha, esses aí, gente, levanta a mão de novo, quem é casado com filhos adultos. Que bênção, né? Que bem, deve ser uma bênção você ver seus filhos formados, crescidos, criados, principalmente, né, se alguns princípios da palavra de Deus foram aplicados, isso daí deve ser uma satisfação enorme, né? Ver os filhos casando, ver os filhos sendo bem-sucedidos. Gente, eu até chorei aqui. Mas que bênção. Então a gente tem um público bem diverso aqui. Essa palavra vai atingir a todos nós. Amém? Eu queria que a gente aprendesse um pouquinho sobre a palavra de Deus hoje, de uma forma profunda, até mesmo expositiva, porque o Senhor fala conosco que a palavra de Deus tem segredo para tudo, gente. A palavra de Deus, ela é muito detalhada, ela fala sobre família, ela fala sobre finanças, ela fala sobre trabalho, ela fala sobre todos os assuntos que você pode imaginar. Apesar de, às vezes, a gente ter uma imagem, né, de que a Bíblia só fala de coisas, sei lá, da vida espiritual. Não, ela fala de tudo e sobre família não é diferente, né? Então, eu quero ler com você Salmo 127. Nós vamos ler do 1 ao 5 e depois nós vamos seguir e ler também o Salmo 128, de 1 a 6, né, nessa sequência aí. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar. Se não, você pode acompanhar aí no telão que o pessoal vai projetar, tá bom? E diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. 128, 1, né? Até o 6 aí. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe e desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Como a Bíblia é maravilhosa, né, gente? Ela é recheada de princípios, mas ela também é recheada de promessas para aqueles que observam esses princípios, né? Então, como eu disse, a palavra de Deus, ela fala sobre tudo. E nessa noite eu queria falar sobre alguns segredos para termos uma família feliz. Segredos de uma família feliz. Eu não vou nem perguntar isso aqui, porque eu acho que todo mundo aqui quer ter uma família feliz. Não é mesmo, gente? Todo mundo aqui quer ter uma família completa. Todo mundo aqui quer ver os seus filhos avançando, seus filhos prosperando, seus filhos amando a Deus. Enfim, eu creio que todos nós temos esse desejo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando eu leio esse texto, gente, essa palavra feliz não é uma palavra humanamente normal. Essa palavra feliz na palavra de Deus, quando nós lemos tantas vezes aqui nesses versículos, ele é um sentido completo, poderoso e profundo. E muitas vezes essa alegria, essa felicidade que o Senhor pode trazer, quando nós observamos os princípios da palavra dele, é uma felicidade, é algo completo e poderoso sobre a nossa casa, coisas que a gente não pode medir, que talvez a gente vai chegar num momento, numa estação da nossa vida, a gente vai pensar, poxa, é isso que é felicidade de verdade. Felicidade não é muitas coisas que o mundo fala aí fora. Felicidade de verdade, gente, a verdadeira felicidade é quando nós nos apoiamos em Cristo para construir a nossa casa e a nossa família sobre Ele. Amém? Então, com base nesse texto, a gente vai versículo a versículo. Eu quero trazer alguns segredos que a palavra de Deus fala. Não é que eu inventei, a palavra de Deus fala, né? E o primeiro segredo é:
O seu matrimônio precisa ter Cristo como alicerce. O seu matrimônio precisa ter Cristo como alicerce. Esse é o começo de tudo. Parece que esse texto ele fala de uma linha do tempo, né? Ele fala sobre aquele que está desejando construir, né, essa edificação, essa né, estrutura aí que é a família. Ela fala depois da questão dos filhos, depois ela segue até ela chegar na sua posteridade. Ela fala dos netos, né? Ela fala do filho dos seus filhos. Então, ela fala do início, do meio, né, de todo o processo e do fim dessa questão toda, né? Mas tudo, gente, a família, ela começa ali uma nova família começa no matrimônio. E muitas vezes a gente pensa assim, o que a gente precisa para casar? Muitas pessoas pensam assim, duas pessoas precisam se amar, né? É o homem amando a mulher amando o homem. Mas, gente, a palavra de Deus, ela não diz isso. Ela não diz apenas isso. O amor é algo importante, mas apenas você amar, você gostar, você estar apaixonado, né? Você que é jovem, ainda não se casou, não basta. Não basta a gente se apaixonar por um homem ou uma mulher. Se o nosso futuro matrimônio, ou se o nosso matrimônio atualmente não está firmado em Cristo. E às vezes é fácil a gente falar, o meu casamento, o meu matrimônio está firmado em Cristo. Mas será que está mesmo? É uma coisa nessa noite para a gente se perguntar, né? Eu acho que todos nós temos a crescer nesse ponto, mas talvez você vai observar nesse primeiro segredo aqui, poxa, parece que às vezes o meu matrimônio eu não sinto que ele está sempre tão seguro. Né? A gente aconselha muitos casais e às vezes a gente sente isso quando a gente conversa com um homem ou com uma mulher, uma instabilidade. Né? Ele pensa assim, poxa vida, eu estou casado aqui, mas meu Deus, eu não sei se eu confio tanto no meu cônjuge, eu não sei se esse casamento está tão legal assim, eu não sei se, meu Deus, se acontecer alguma coisa, se isso não vai sair dos trilhos. Por que muitas vezes isso acontece? Porque talvez nós estamos baseando o nosso relacionamento apenas no amor um pelo outro. E, gente, com 18 anos de casada, eu posso falar para você, o amor meramente, somente um amor humano de um homem por uma mulher, não sustenta uma família, não sustenta um casamento, não sustenta uma vida, não é garantia de uma vida feliz. Não é, gente. Porque é maravilhoso aquela festa, quando a gente coloca aquela roupa linda, a gente se casa, entra de noiva, tem a daminha, depois a festa, a gente curte aquilo tudo, é muito lindo. Aquelas juras de amor, os votos que são feitos ali, mas é muito triste. Nós vemos juras de amor, votos, né, de ser fiel até a morte, tantas coisas, né, que a gente ouve ali num casamento, naqueles votos tradicionais, mas passado um tempo, muitas vezes a gente vê aquele casal que antes estava apaixonado, rompendo um casamento, terminando uma família, não é verdade? Ah, mas é porque faltou dinheiro. Mas tem tanta gente com tanto dinheiro, na verdade, que está também, né, terminando suas famílias de uma forma trágica, de uma forma triste. Né? Fama, prestígio. O que é que pode segurar uma família, gente? Nada disso. Nada disso pode garantir que a sua família vai ter sucesso. Nada disso é garantia. Nada disso é um grande segredo para que a sua família seja uma família verdadeiramente feliz. Mas o primeiro segredo aqui, esse sim, quando nós temos Cristo como centro da nossa união. Amém? Se você é casado aí, né, se você ainda não é, você vai orar e já declarar que isso vai acontecer quando você se casar, no seu casamento. Mas se você ainda não é casado, se você já é casado, você pode declarar isso hoje. Senhor, talvez eu não tinha tentado para isso, mas eu quero que o Senhor seja o centro do meu matrimônio. Eu quero que o Senhor seja, né, realmente... a base do meu casamento. Porque olha o que fala aqui, ó. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Nós vamos precisar fazer muita coisa para edificar nossa família. Trabalhar, né? Talvez comprar uma casa, um apartamento, né? Ter um veículo, comprar, adquirir coisas. Viajar, né? Depois você vai ter que criar seus filhos. Dá gasto, gente, criar filhos? Sim ou não? Imagina, né?
Pouca coisa, né? Dá gasto. Você vai ter que fazer muitas coisas. Depois, ainda o gasto não é fácil. Mas muito mais difícil que o gasto é você educar a criança. Não é não, gente? É você passar pelas fases do crescimento da criança. Eu tenho um filho muito novo, né? Ainda porque nós ficamos muito tempo tentando engravidar. A gente teve uma situação, né? Que o Senhor fez um milagre na nossa vida. Mas, né? Nós temos amigos aí que já estão passando por filhos na fase da adolescência, né? E a gente sabe que não são momentos fáceis na vida de uma família. São estações que, às vezes, né, a família ali encontra algumas dificuldades. Então, queridos, você vai trabalhar muito na construção dessa casa. Mas se o Senhor não for o construtor, o edificador principal, vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais complicado, né? Principalmente quando você vê o tempo passar e olhar para trás, né? Então, a maior necessidade de uma família não é uma casa bonita, não é um carro novo, não é um bom salário, apesar de que tudo isso é muito bom, mas a maior necessidade de uma família, gente, é ter o Senhor edificando a sua casa. É ter o Senhor como, sabe, como o Senhor mesmo da sua casa. Não é o que eu quero, o que eu desejo. Não, é olhar para a palavra de Deus. É nós vivermos uma vida com Jesus, né? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui, junto com a nossa família. Esse é o grande segredo, esse é um grande segredo, né? A Bíblia fala, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, quando você o seu cônjuge, mas quando você coloca Jesus no meio dessa união, esse cordão, ele não se rompe com facilidade, não se rompe. Sabe por quê? Porque eu amo o Mateus, e ele me ama, não é, meu amor? Muito, né? Nós nos amamos muito, mas com 18 anos de casamento, gente, a gente já passou por momentos maravilhosos, mas por momentos muito difíceis, né? Momentos muito difíceis. Então, apesar do Mateus me amar e ser um homem maravilhoso, fiel, tantas coisas maravilhosas que ele é, né, na minha vida, e ele é um homem... Mas o principal motivo, eu não atribuo que o amor dele por mim é que manteve ele fiel, né, por todo esse tempo no nosso casamento. Eu não tenho a menor pretensão de achar isso. Porque eu sei que antes de me amar, ele ama o Senhor. E antes de ser fiel a mim, ele é fiel ao Senhor. E a palavra de Deus fala sobre o compromisso que o homem tem que ter com a sua esposa. Né? A palavra de Deus, ela fala dos deveres do marido. A palavra de Deus fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Olha que coisa. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Jesus entregou a sua vida pela igreja. E a Bíblia fala que o homem tem que ter essa relação de amor com a esposa. Então isso, gente, é muito profundo. Então eu não tenho uma falsa pretensão. Ele me ama e é por isso. Não. É porque ele ama Jesus. Por isso eu quero que ele ame cada dia mais a Jesus. Quanto mais ele amar Jesus, mais ele vai ser fiel a mim. Mais ele vai ser um pai, um marido maravilhoso, um pai maravilhoso, né, para o nosso filho. Para os futuros filhos, ou o futuro filho que virá também na nossa casa, né? Que eu creio, em nome de Jesus, você pode orar por nós também, por esse milagre, né? Mais uma vez, que nós queremos mais um baby aí. Mas, queridos, é isso, sabe? Não é falsa pretensão. Você só vai ter um casamento de sucesso quando Jesus for o centro, de verdade, da sua vida, né? Do seu casamento. E eu queria encorajar isso nesse ponto, sabe? Talvez você sinta que seu casamento, seu matrimônio, já está com Cristo como alicerce. Mas não deixe nunca isso se perder. Se você ainda não tem o hábito, queridos, tenha momentos de oração com o seu marido, né? Nós sempre tivemos esse hábito lá em casa, eu e o Mateus, de orarmos juntos, né? Depois que Davi nasceu, ficou um pouquinho mais difícil, mas a gente ainda faz isso, né? A gente ainda ora junto, assim, frequentemente a gente tem momentos de orar junto. Quando o casal ora junto, ele batalha junto e ele vence junto. Gente, é diferente. É diferente quando o casal, né, tem momentos de oração, sabe, junto um com o outro ali, nós precisamos resgatar isso. E eu sei que não é fácil. Talvez você esteja assim, poxa vida, eu não consigo viver isso, eu não estou conseguindo. Né? Mas que seja, queridos, ele começa aos pouquinhos. Né? Mas coloque ali diante de Deus os seus objetivos, da sua família, orações conjuntas. Você vai ver como que o coração seu e do seu marido vai se aproximar. Só por conta disso. Só por conta de você orar junto com ele, de você estar buscando a Deus junto, de você estar colocando as necessidades da sua casa, da sua família ali. Isso é maravilhoso. Então, coloque o Senhor, você e o seu marido, né? Coloque o Senhor como centro, sirva o Senhor, ame a casa de Deus, né? E não se perca no caminho, porque esse é o primeiro segredo que esse texto traz para nós. Mas eu queria falar do segundo, né? Do segundo segredo para construir
uma família feliz. Segundo segredo que o texto fala aí é: trabalhamos para viver, não vivemos para trabalhar. Entendeu a diferença aí, gente? Nós trabalhamos para viver, mas a gente não vive para trabalhar. Olha o que o texto fala. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Olha o que a palavra de Deus está falando, gente. E isso é uma instrução desse texto para nós, como família. Agora, gente, eu quero que você me responda uma coisa. O Senhor, Ele ama o trabalho, sim ou não? Ama o trabalho. O trabalho quem criou foi o próprio Deus. O trabalho dignifica o homem. Então, eu queria deixar isso bem claro, gente, porque tem gente doida para entender errado as coisas, né, não? Tem gente doida para pegar, né, a mensagem, transformar a mensagem, né, e cutucar a esposa. Tá vendo? Não, o trabalho dignifica o homem. E se você é homem, homem mesmo, né, tem um homem e uma mulher, os dois trabalham, mas se você é homem, tome essa responsabilidade sobre seus ombros, porque é do homem a maior responsabilidade, tá? Eu não sou machista, tá bom, gente? Eu sou só, eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela separa essas coisas, né? Ela dá graus de importância diferentes. Não quer dizer que mulher não trabalha, eu trabalho muito também, muito, sempre trabalhei muito, nesses 18 anos, trabalhei muito, continuo, né, trabalhando muito. Mas, queridos, a grande responsabilidade está sobre os ombros do homem, né, do sacerdote, digamos assim, do lar, né? Mas, e isso daí não é questionável, tá? Não é questionável. Mas aqui nós estamos falando de um outro extremo. Sabe por quê? Uma coisa interessante da gente falar. Para Deus, a ordem das coisas importa. E a forma como nós amamos as coisas importa também. Por exemplo, dinheiro é bênção, não é? Mas o amor ao dinheiro é bênção? Não. Vocês conseguem perceber a diferença? Então, uma pessoa que está crescendo, está avançando, querendo avançar na vida, glória a Deus, isso é bom. Você ter uma ambição saudável, você querer crescer na vida, você querer tirar umas boas férias, querer ter, né, a sua casa, o seu apartamento, isso é maravilhoso, gente. Estranho uma pessoa que não quer nada, né, que deita lá na rede, não quer crescer, e eu vejo mulheres sofrendo com homens com essa postura, né? Então, homens e famílias precisam batalhar para crescer, para avançar, para conquistar as coisas, sim, com certeza. Mas o dinheiro é bênção, mas o amor ao dinheiro não é bênção. O trabalho é a bênção, gente, mas quando a gente coloca o trabalho na ordem errada na nossa vida, quando a gente elimina várias prioridades que Deus já falou que era prioridade e coloca o trabalho acima disso, ele deixa de ser bênção e pode virar uma maldição. Pode virar uma maldição. E isso é para nos alertar, porque olha o que a palavra de Deus está falando aqui. Se o Senhor não for o construtor da nossa casa, ou seja, se eu não olhar a palavra de Deus e falar assim, quais são as prioridades, né, do Senhor para minha família? Quais são as prioridades? Não, o que eu preciso fazer? Eu preciso servir a Deus como família. Gente, a gente não entende, talvez, né, a profundidade do valor de nós estarmos cultuando a Deus numa igreja local, com os nossos filhos, com a nossa família. Isso transforma os nossos dias, isso transforma o nosso futuro. Isso é maravilhoso, isso é bíblico, isso é poderoso. Mas quantos em prol, né, de um desespero tão grande pelo trabalho, por uma ambição que não faz sentido, muitas vezes não consegue ter tempo de qualidade com a família, não consegue congregar, não consegue ter uma vida com Deus, não consegue servir a Jesus. Por quê? Tudo em prol do trabalho, tudo em prol do que está demais. E olha que interessante o que esse texto fala, gente, vamos atentar na palavra de Deus, olha como que é rico. Inútil é você levantar de madrugada, você repousar tarde, você comer penosamente o pão. Não, desculpa. Você comer o pão que penosamente você conquistou. Você trabalhou muito, você ganhou dinheiro, você tem comida, mas você tem que comer correndo, mas você dorme tarde, você chega de madrugada, você trabalha de madrugada, você não tem tempo com a sua família, você não consegue ter refeições à mesa, você não dorme direito, você vive estressado, e aí já passou 2 anos, 3 anos, 4, 10 anos na sua vida, e está nessa atmosfera. E é isso que a palavra de Deus está falando, quando o trabalho excede o que é bênção. Quando o trabalho ultrapassa. É importante dizer, gente, que às vezes em algum momento da nossa vida, e isso vai
ser necessário, né? Então, por que eu estou falando isso? Às vezes a sua empresa lá está passando por uma mudança de sistema, por uma mudança específica, e talvez seu chefe vai chegar para você e falar assim, olha, eu preciso que você se esforce mais, porque esse ano vai ser um ano que nós temos alguns projetos a realizar. Aí eu não quero que você chegue lá e fale assim, não, porque a minha pastora falou que se eu trabalhar muito, isso vira maldição na minha família, na minha vida. É bom explicar, né, gente? Porque tá cheio de gente querendo argumento para poder usar, né? Então é bom explicar. Se talvez em um período da nossa vida a gente está tendo que trabalhar muito, acontece, né? Já aconteceu. Quando a gente, no início da nossa vida de casado, né, Mateus já contou isso, não estou querendo denegri-lo de forma alguma com essa história, mas nós cometemos alguns erros e nós nunca tivemos dívidas vencidas, mas a gente ficou muito enrolado financeiramente, gente. Mas muito, muito, muito mesmo. E aí, naquela época, né, eu trabalhava o dia todo, o Mateus trabalhava numa empresa multinacional o dia todo, e ele teve que dar aula numa faculdade durante a noite. Então, era assim, ó, eu trabalhava, né, lá o dia inteiro, saía e ia para a faculdade. O Mateus trabalhava o dia inteiro e ia dar aula na faculdade. E a gente saía de casa às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, e retornávamos para casa, já era mais de 11 horas da noite, né? Então, por um tempo, nós vivemos isso, porque a gente tinha um compromisso com Deus de resolver os problemas financeiros que estávamos, né? Naquela época, foi uma época que a gente fez muitos propósitos, a gente ficou sem carro, eu lembro que foi muito difícil, gente, uma fase muito, muito tensa na nossa vida. Mas foi uma fase necessária. Durou quanto tempo, mais ou menos, essa fase? Não, mas o mais intenso foi isso tudo que você deu aula? 7, né? Mas assim, por um tempo ali, por alguns anos, talvez um período curto na nossa vida, nós precisamos fazer isso para sair dessa situação que a gente estava. E às vezes, gente, você vai ter que, como homem, como família, juntar suas forças e, por um período da sua vida, né, ser mais truculento, digamos, para você resolver alguma situação. O que não pode, gente, é isso ser uma cultura para sempre. Sabe, a vida da pessoa, ela está com o coração direcionado para outro lugar. E aí você está perdendo. Eu fiquei olhando esse versículo, eu fiquei imaginando, gente, sabe, uma família, um casal que trabalha tanto, 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 que se perde um do outro, que não se encontra quase, que já perdeu. O que vale, gente? O que vale você trabalhar muito, você viver uma vida tão agitada, né, e você perder sua casa, seu casamento? Né? Eu lembro que durante a carreira ali do Mateus, na empresa que ele trabalhava, nós vimos muitos casamentos, né, serem desfeitos. Por quê? Porque era muita loucura. Era trabalho de madrugada, era muita viagem, né, pouco tempo com a família, né, e daí para lá, muitas coisas aconteciam. Então, assim, família se desfazendo. Né? Não é novidade para ninguém, isso é natural. Quando isso acontece, gente? Quando as coisas invertem a ordem. Né? Então, assim, o Senhor... Nós vivemos, né? Nós trabalhamos para viver, mas nós não podemos viver para trabalhar, de forma que outras coisas tomem esse lugar na nossa vida. Né? Será possível? Né? A nossa vida está tão louca, o cansaço está tomando conta, a gente não tem um tempo para dedicar no Senhor de comunhão, no domingo, está aqui no culto, está numa célula, né? Colocar os nossos filhos nesse ambiente do mundo, gente, esse mundo está difícil demais. Será possível? Por quê? Por conta do trabalho, e anos se passam, e a coisa continua desse jeito? É isso que esse texto está falando. Né? Então, gente, dinheiro não é ruim, né? Trabalho não é ruim, mas nós temos que tomar cuidado, porque para Deus a ordem importa. Para Deus a forma como a gente está gerindo aquilo que é bênção importa, porque se a gente estiver exacerbando, a gente pode estar fazendo aquilo ali virar uma maldição na nossa casa, né? na nossa família. E olha aqui, quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas coisas. Eu queria dizer isso para você. Amém? Você recebe essa verdade no seu coração? Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Isso é bíblico, né? A palavra de Deus fala isso, né? Fala isso. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Olha que lindo isso. E, gente, é uma coisa maravilhosa a gente desfrutar disso na nossa vida. É uma coisa impressionante. Como que Deus faz as coisas e Deus vai trabalhando ao nosso favor. Não porque a gente está fazendo uma barganha com Deus, nunca. Mas porque é promessa. Porque é promessa.
Talvez eu estou dedicando menos tempo do que outra pessoa, mas por servir a Deus e por amar a Deus, né? Mesmo eu sendo esse... Aí eu vou fazer outro parênteses aqui, gente. Não é porque eu amo a Deus que eu posso fazer de qualquer forma, né? No meu trabalho. Pelo contrário, aí que eu tenho que ser a melhor ainda. Eu tenho que dar exemplo, eu tenho que ser um bom profissional. Não posso ser o cara preguiçoso, a pessoa que faz tudo de qualquer jeito. Nesses dias eu estava sentada aqui, pastor Mateus, as 3 últimas semanas foi uma série muito poderosa, né? Essa última, ele falou algumas coisas. E eu fiquei ali pensando, né? Como a gente precisa voltar e falar bastante sobre isso, gente. Nós precisamos ser excelentes aonde nós estamos plantados. Se você trabalha numa empresa, se você é um funcionário, honre o nome de Jesus, porque é muito feio a gente ficar falando que a gente tem Jesus na nossa vida, mas nós não sermos íntegros, mas nós não sermos dedicados ao que nós fazemos, né? Nós sermos preguiçosos, ser sempre os últimos, né? A gente até desvia o olho do nosso líder no trabalho para ele não mirar na gente e dar alguma coisa importante para a gente fazer. Não faz contato visual, né? Para não gerar esse risco. Isso é muito feio, né? Então, assim, às vezes a pessoa não sabe por que está acontecendo algumas coisas na vida dela. Não prospera, não é abençoado. Eu já estou indo para outro caminho, mas não prospera, não é abençoado, né? Mas por quê? Porque fala bonito que, né, eu tenho Jesus, mas na prática não é íntegro, não é verdadeiro, sabe? Não é excelente no que faz. Então, por favor, gente, por favor, eu te imploro. Seja um exemplo onde você está plantado, no seu trabalho. Seja um exemplo, não seja o fofoqueiro do pedaço, pelo amor de Deus. Não seja, sabe, aquela pessoa que quando o negócio chega em você espalha. Sabe, isso é muito feio. Você seja uma pessoa neutra, que você seja uma pessoa, sabe, confidente, que você seja uma pessoa esforçada, que você olhe para a sua empresa, que você deseje que sua empresa também cresça, que, né, que você possa avançar ali, mas também, né, com as pessoas que estão ali, com os seus chefes, com os seus líderes, também prosperando, sendo abençoados. Né? Vamos ser assim, pessoas cheias de princípio e de verdade, porque isso nos leva a prosperar, a ser abençoados. Amém? Mas isso daqui, gente, é um fato. Talvez você está lá fazendo tudo que você pode fazer, sabe? Mas talvez você não está aquele cara assim, né? Workaholic, como dizem, né? Aquela pessoa que fica de madrugada. Talvez não é nesse nível, porque você aprendeu que tem prioridades. Você aprendeu que tem ordem para as coisas, que você quer desfrutar da sua vida. Gente, o tempo passa tão rápido, né? Tão rápido, nossos filhos pequenos. Mas daqui a pouco não serão mais. Estava conversando com a Diana aqui, a gente estava junto esses dias. Aí a Vitória chegou. A Vitória está aqui? Não, está na faculdade. A Vitória chegou, eu falei, gente, como que pode? Quando que isso aconteceu? Eu peguei a Vitória no colo. Ela está com 19 anos, 20 anos. Sabe, chegando tarde da faculdade, é assim, gente, a vida passa, né? E aí, será que a gente está desfrutando, né, da nossa casa, da nossa família? Tem um vídeo que eu vi recentemente, esse vídeo mostrava, né? Nossa, esse vídeo dá um aperto no coração, né? Que é uma pessoa já sem os filhos em casa e ela começa a lembrar, né, de quando ela estava na juventude, mas que ela se achava, né, se achava feia, se achava não suficiente, tudo, não tinha tempo, não dedicava tempo para o seu marido estava ainda na juventude, né? Né? Tinha tantas coisas maravilhosas para viver ali com seus filhos. O tempo passou, a casa está vazia, não tem mais brinquedo espalhado pela casa. Você não tem mais um homem jovem, você tem um velhinho dentro de casa e ele tem uma velhinha dentro de casa. Né? Você não tem mais aquela força que você tinha quando você achava que você estava fraco, que você não estava com energia. E aí você perdeu sua vida, perdeu a melhor fase, né? A melhor fase. A fase da gente se aproveitar, a fase da gente dedicar um ao outro, a fase de dedicar os filhos, de amar os filhos, de curtir, de fazer bagunça. Gente, minha casa era uma coisa belezura. Tudo arrumado, organizado. Agora, na hora que você for, tem brinquedo para todos os lados. Tem um tapete colorido no meio da sala. E o pior é que já virou um móvel, porque eu esqueci que ele fica ali. Às vezes eu esqueço até de tirar. Porque não adianta, o Davi quer brincar perto da gente. Mas sabe o que eu aprendi? Eu não estou ligando para a casa bagunçada, não, gente. Eu vou sentir falta dessa bagunça, eu vou sentir falta desses brinquedos espalhados, eu vou sentir falta dessa barulheira. Né? Ontem, o Davi está numa fase de transição do sono, era altas horas, gente. E ele tomava mamadeira e falava, eu não quero dormir, mamãe, eu não estou com sono.
E aí eu falei, fecha o olho e dorme. E aí, gente, ele começou a cantar todas as músicas que ele sabe. Ele começou a contar tudo que ele sabia. Eu já estava vendo estrelas, eu não tinha mais uma gota de energia, sabe? E às vezes me dá uma vontade de apelar com a situação, porque a gente já está esgotado. Mas eu falei, não, eu não vou reclamar, né? Eu não vou reclamar, porque eu vou sentir falta desses momentos, né? Então, é isso, a gente tem que olhar e pensar assim, os momentos que a gente vai estar vivendo hoje, a gente vai sentir falta no amanhã. E a gente não pode permitir nada roubar isso da gente. É mais ou menos isso que está falando aqui, né? Nesse texto. Então, gente, eu quero finalizar esse ponto aqui. Olha o que fala aqui, o que fala nesse ponto. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Olha o que a Bíblia fala, gente. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Você ama Jesus, você está buscando a Jesus, você está olhando a Bíblia, você está ensinando seus filhos a Bíblia, está vivendo sua vida. Parece que não tem nada acontecendo. Parece que não tem nada acontecendo, mas você deita a cabeça no travesseiro, você vai lembrar desse versículo. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Deus está acrescentando, Deus está te abençoando, Deus está fazendo coisas de forma invisível que você não vê. E às vezes algumas coisas acontecem para mostrar para a gente que Ele está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Né? É maravilhoso a forma que Deus trabalha. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Quando você está estressado, gente. Quando você está assim, ansioso com o amanhã. Você tem coisas para pagar. Você tem problemas familiares para resolver. É um problema de saúde na sua família que está tirando sua paz. Em nome de Jesus você vai lembrar assim, eu estou servindo ao Senhor. Eu amo o Senhor. Ele é o alicerce da minha casa. Eu não vou me preocupar. Porque a Bíblia fala que Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Amém? Então eu posso deitar, eu posso ter paz, eu posso descansar, sem me preocupar. Porque Ele está, gente, trabalhando no mundo espiritual para dar coisas para nós, para fazer coisas por nós, que as nossas mãos não poderiam construir, que as nossas mãos não poderiam fazer. O que compra a paz numa casa, gente? O que compra alegria numa família? O que compra os seus filhos serem abençoados lá na frente nesse mundo que está difícil demais? O que vale isso? Vale, gente, qualquer esforço para a gente fazer do Senhor o alicerce da nossa casa. Vale qualquer esforço para a gente fazer do Senhor o centro da nossa casa. Amém? Então é um segredo maravilhoso. Prosperidade não é riqueza. É ter para nos suprir e sermos plenos em todas as áreas da nossa vida. Né? Esses últimos dias nós aprendemos muito sobre prosperidade. Então, nós precisamos ter o equilíbrio sobre o trabalho para que ele não roube o melhor da nossa história. Sabe? Para que a gente não inverta essa ordem. Mas trabalha, hein, gente? Trabalha. Trabalha com excelência, com paixão. Mas cuidado quando o desequilíbrio tomar conta. Né? Porque o Senhor, Ele quer esse equilíbrio de nós. Terceiro segredo que eu quero falar nessa noite. Terceiro segredo. Se encha de temor para preparar as flechas. Se encha de temor para preparar as flechas. Olha o que fala aqui, gente. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Gente, ele compara aí os filhos como armas, né? Nas mãos do guerreiro. Numa guerra, gente, cada guerreiro é responsável por carregar suas armas, não é? Não tem jeito. Eu tenho que me munir das minhas armas. É responsabilidade minha aquelas armas. Deixa eu falar algo para mim e para você. Os nossos filhos são herança e são presente de Deus. E eles são responsabilidade nossa. Nós não podemos terceirizar. Não podemos terceirizar. E eles são flechas. Por que a flecha existe, gente? Para ficar na aljava? Para que ela existe? Para ser lançada. Se a flecha ficar a vida inteira na aljava, ela vai perder sua função principal, o seu propósito. A flecha é para ser lançada, os filhos não são nossos, o Senhor nos empresta para que a gente possa criar, para que a gente possa cultivar, para que eles sejam lançados para o propósito dele. Quando esse entendimento toma a nossa mente, tudo muda, gente. Você não tem filho,
para limpar a meleca no nariz dele, para dar remédio quando ele fica doente, para ir empurrando com a barriga, não. A gente tem filho, gente, para criar cidadãos abençoados para esse mundo caído. A gente tem filho, gente, tem a responsabilidade de gerar um marido abençoado para a futura esposa que vai casar com ele. A gente tem filho para abençoar, para gerar uma esposa, uma mulher abençoada, para gerar uma família abençoada lá na frente. Porque famílias fortes, sociedade forte. Famílias fracas, sociedade fraca. Então, nós estamos criando os nossos filhos, nós estamos preparando essas flechas com um propósito. O maior propósito que você tem, se você tem filho, está dentro da sua casa. Está dentro da sua casa, te observando igual uma esponja. Observando tudo que você faz. Porque filhos não fazem o que a gente fala, ele copia o que a gente faz. E aí é que mora o perigo. E é isso. Então, assim, por isso nós precisamos desse segredo. Se encha de temor para preparar essas flechas. Se encha de temor. Sabe, gente, você começa a educar os seus filhos muitos anos antes deles nascerem. Talvez 20 anos antes deles nascerem, sabia? Porque vai chegar uma hora, se você é jovem, se você não tem filho ainda, se você é jovem, o seu filho vai te perguntar: como você era quando você era pequeno? Você honrava seus pais? O que você fazia? E eles fazem um interrogatório, né, gente? E você, se você for íntegro nesse momento, você vai ter que responder a verdade. E eu creio que se você não tinha Jesus, né, e você fez muitas coisas que não são legais, eu tenho uma plena convicção que o Senhor faz uma obra espiritual poderosa, passa por um filtro dentro da cabeça do seu filho, e ele não entende isso de forma errada, isso não vai impactar ele. Mas o perigo é se a gente, como cristão, não estiver vivendo uma vida do jeito que a gente tem que viver. Porque aí a gente sabe e a gente não faz, né? Então, os filhos, eles são essas esponjas. Essas esponjas que estão observando, gente. É um privilégio você ter filhos em casa, né? Pequenos. Por quê? Tem as exceções a essa regra que eu estou falando, mas você vai me entender. Quando você fala para um filho pequeno, vai para lá, ele tem que ir, né? Vem para cá, ele tem que vir, né? O Davi estava no berço ontem e ele começou: eu quero meu pinguim. Vai buscar água, eu quero suco, eu quero minha tartaruga. Eu falei: você não vai ter nada, fecha o olho e dorme em nome de Jesus. E ele teve que me obedecer, né? Porque eu comecei a ficar nervosa. E ele teve que me obedecer. É muito bom, mas vai falar isso para um menino de 18 anos. Para ver se ele vai para lá e vai para cá e faz o que você quer. Faz não, gente. Ouve o que eu estou falando. Não adianta chorar o leite derramado quando muito tempo se passou. O Senhor está falando conosco hoje. Hoje, os filhos são responsabilidades nossa. Nós precisamos ensiná-los com palavras, mas com atitudes. Nós precisamos ter vida que é o melhor desenho que o nosso filho vai assistir, vai aprender a nossa própria vida. Não adianta eu querer que meu filho ore se eu não oro. Não adianta eu querer que meu filho ame a Bíblia e Jesus se eu não amo, se eu não estou envolvido com isso. Não adianta eu querer que meu filho seja íntegro se ele vê falta de integridade na minha casa. Os filhos são uma esponja, gente. E é uma responsabilidade desafiadora, mas empolgante para nós também. Empolgante. Sabe, meu filho tem 2 anos e meio, gente. Ele sabe várias historinhas bíblicas. Por quê? Tem muito tempo que eu conto as historinhas para ele. E vou ensinando as condutas para ele através das histórias bíblicas, né? E vou falando para ele o que Daniel viveu, são histórias mais fáceis da gente ilustrar, né, para criança. Jesus, ele sabe. Mas, gente, aos poucos a gente ir colocando isso no coração dos nossos filhos. Às vezes, todo dia, todos os dias, quando a gente dorme, né, eu vou lá e oro por ele. Não é uma oração pequena não, gente. É uma oração grande. E detalhe, ele lembra o que eu não orei, porque ele decorou tudo que eu oro. E tem dia que eu esqueço alguma parte da oração. Por exemplo, ele está pedindo um irmãozinho. E tem dia que eu esqueço essa parte da oração quando eu estou orando com ele. Mamãe, você esqueceu o irmão. Ele fala. E tem dia que eu acabo de orar. E ele fala assim: de novo, mamãe. O quê? Ora de novo. E ele gosta.
Né? Quando a gente está à mesa, quando a gente vai orar pela refeição, ele fica quietinho, ele presta atenção, ele fica compenetrado naquilo ali. Por quê, gente? Porque ele está recebendo algo maravilhoso no coração, na vidinha dele, tão novinho, tão pequeno, mas ele já está recebendo isso. E o meu filho, gente, ele puxou, num certo determinado ponto, muito, o Mateus. Ele é extremamente detalhista, extremamente observador. Tem horas que ele está quieto, você acha que ele não está fazendo nada. Passa 2 horas, ele me pergunta, o que ela estava falando, mamãe? O que, filho? E ele fala o que a pessoa estava falando e quer saber do que se trata e quer que explique para ele. E eu falei, na minha vez de ter filho, eu não consegui enrolar o menino, né, gente? Que ele pega tudo. Mas é impressionante como que as crianças têm essa esponjinha nelas. Tem essa esponja. E aí ele é muito observador, ele pergunta as coisas, sabe? E coisas de princípios mesmo, a gente tem a oportunidade, né, de ministrar na vida dele, de abençoar ele. Mas aí os filhos vão crescendo, vai vindo outras fases, né, gente? Outras fases da criança. Outros momentos da criança. E em todos eles o Senhor vai nos dar graça. Em todos eles o Senhor, se a gente estiver fazendo do Senhor, né, o centro, o Senhor vai nos dar graça, porque a gente não vai ter resposta para tudo não, gente. Nós não vamos saber como lidar. Eu sempre falo isso, vou continuar repetindo, porque é uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi com a minha sogra. Ela falava assim, vocês já ouviram um monte de vezes eu falar isso, né? Mas vou repetir porque me edifica tanto. Mas ela falava assim, Dani, eu passei a infância dos meninos, né? A adolescência dos meninos, orando com eles, ensinando eles a Bíblia, ensinando eles a palavra de Deus, né, ensinando na prática eles a obedecerem a Jesus. Porque a Bíblia fala assim, ó, ensine a criança no caminho em que deve andar e quando crescer não se desviará dele. O que isso significa? Não adianta mandar o menino para a igreja e a gente não ir. Tem que ser no caminho com ele. Ele vê que a gente ama. Né? Não adianta ensinar as coisas e a gente não fazer junto e não ser exemplo daquilo. Né? Então ela falou assim, eu vivi a minha vida com os meninos, eles dormiam, eu intercedia, eu era a maior intercessora deles. Eu orava, eu abençoava, eu ensinava a palavra de Deus, eu falava que tinha que obedecer a Jesus, obedecer a autoridades, eu ia falando tudo isso com eles. Menina, quando os meninos ficam mais velhos, quando passa dos 18 aí, a gente não consegue fazer mais muita coisa, a gente não consegue controlar muita coisa mais. Aí, Dani, sabe o que eu faço? Porque o pastor Mateus chamava muito a mãe dele de doutora da família, né? Porque ela gostava muito desse assunto, ela era pedagoga, ela sempre muito voltada para a família. E ela falava assim, Mateus me chama de doutora, mas não tem nada de doutora. Eu não sei explicar nada. Eu só fiz aquilo que a palavra de Deus falava E na hora que os meninos cresceram, é difícil, porque a gente não consegue controlar. Eu não sabia o que eles estavam fazendo. Eu só podia crer que todas as sementes que eu plantei durante toda a infância e juventude deles ia germinar no tempo devido. E, gente, eu vejo o Mateus contando as coisas que aconteceram na juventude. Na hora que ele saiu, né, para trabalhar, as piriguetes e tudo mais, né, meu amor? Quando ele conta essas histórias. Os livramentos das piriguetes, ele pediu para eu destacar aqui. Mas, gente, é uma coisa de louco, né? É uma coisa de maluco, as coisas que Deus fez. E eu vejo tanto na vida dele, quanto na vida do meu cunhado também, né, que hoje são maridos maravilhosos, que são pais maravilhosos, que são homens de Deus, que amam a Jesus, né? E eu penso assim, são frutos do investimento da minha sogra, né, na vida deles, claro que do pai também, do pastor Clemente, mas eu digo minha sogra porque ela era muito dedicada a isso, né? Ela era muito intercessora, e eu vejo esses frutos, tanto espirituais como reais, porque eles aprenderam coisas que eles colocaram em prática. Mas tem hora que não é só o conhecimento não, gente, é o Espírito Santo validando, abençoando, né, empurrando e livrando mesmo os nossos filhos de coisas que a gente não conseguiria livrar, porque nós fizemos o que tínhamos que fazer no tempo devido, né? Que é justamente isso, ter temor, né, realmente para criar os nossos filhos, ter cuidado das coisas que a gente fala perto dos filhos, gente, né? Essa é uma coisa muito importante. Os filhos às vezes não têm maturidade, né, para algumas coisas, né? Brigas perto dos filhos. Esses dias eu estava conversando com alguém sobre isso, né? Depois que eu tive filho, de uma forma mais forte, eu comecei a lembrar de crianças que vivem em ambientes totalmente disfuncionais, sabe?
ambientes com pais talvez assim, viciados em entorpecentes, né, drogas ou coisas muito pesadas, de agressão, ambiente de agressão, de criminalidade. Gente, eu não paro de pensar nesse tipo de situação, porque a criança, ela absorve tanto aquilo, e a gente vai olhar como é que está o mundo hoje, muitas vezes, sabe, é difícil. É por isso que nós temos que investir na família. É por isso que nós temos que investir na nossa família. A minha família não é perfeita, a sua eu tenho certeza que também não é. Mas é a família que Deus deu pra gente. Então a gente tem que amar, gente, a gente tem que investir, a gente tem que, sabe, se dedicar para fazer o melhor e colocar Deus à frente disso. É a nossa chance. Você está aqui hoje para ouvir isso, é a sua chance de você garantir a bênção de Deus sobre o futuro dos seus filhos. No mundo que nós estamos vivendo, é a grande chance que nós temos. É investir nossa vida na palavra de Deus, investir nossa vida em fazer do Senhor o centro da nossa família. Amém, gente? Cuidado para não preparar apenas os seus filhos para terem sucesso nesse mundo, porque o sucesso sem Deus é um fracasso. Você pode fazer poupança para o seu filho, pode arrumar faculdade para o seu filho, pode colocar ele nas pontas dos contatos, dos network. Cara, nada disso, gente. Cara, nada disso. A gente vai empolgando. Nada disso vai ser, sabe, suficiente. Coloca Deus na vida dos seus filhos. Ensine, envolva. Porque é o melhor investimento, é você ensinar o seu filho a obedecer a Jesus. É você falar de Jesus para o seu filho, é seu filho entregar a vida para Jesus. É a melhor coisa do mundo. Amém, gente? Promessas de Deus envolvidos em tudo isso, né? Como a gente está lendo, né? Então aqui fala isso. Como é feliz o homem, né? Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos do tribunal. Está vendo as promessas? É isso, gente, mas agora tem o texto do 128, né? Que o 128, na verdade, ele fala sobre algumas promessas. Se a gente fizer tudo isso, se a gente colocar o Senhor como centro, tem algumas bênçãos que vão vir sobre a nossa vida. E eu quero rapidamente falar quais são essas bênçãos. A primeira delas, gente, é a bênção espiritual. Né? Promessas atreladas ao temor e à obediência a Deus na família. O que te espera se você seguir esse caminho? Se você permanecer nesse caminho, né? A primeira bênção é a bênção espiritual, né? Olha o que diz no versículo 1 do Salmo 128. Como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda em seus caminhos. Quem teme e quem anda em seus caminhos, isso fala de obediência. Se eu temo a Deus, se eu ando nos caminhos do Senhor, tudo que eu vou fazer eu penso, o Senhor vai aprovar isso? Mas é o caminho mais fácil, mas não é para mim. Se o caminho é mais fácil, mas desagrada a Deus, não é para mim, não é para minha família, não é para os meus filhos. Eu vou pelo caminho mais difícil, mas eu vou pelo caminho que agrada a Deus. É difícil tomar essa decisão hoje em dia, porque isso talvez vai te impedir de ter lucros, isso vai te impedir de ter vantagem e talvez até popularidade. Mas existe uma escolha. Nós estamos mirando lá na frente, ou nós estamos mirando no hoje? Não, gente. Nós temos uma promessa para a gente alcançar, amém? Nós temos uma família para conduzir. Nós temos filhos para ser bênção na vida deles e lançá-los. Então, a bênção espiritual. Como é feliz quem teme ao Senhor. Você será feliz, seus filhos serão felizes, sua casa será feliz, sua família será feliz. Isso é uma promessa, não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia. É a obediência e o temor. É para você, querido, que veio o casamento, os filhos vieram, mas essa família não perdeu o rumo. Tem gente que perde o rumo, casa e perde o rumo. Tem gente que tem filho e perde o rumo. Tem gente que tem filho, ou entra numa nova estação da vida, gente, acabou, esqueceu a Deus. Esqueceu, porque a vida ficou corrida. É muito mais desafiador, às vezes, você ter uma criança pequena em casa, né? Mas eu quero falar para você, vale a pena. Vale a pena permanecer, não perca o rumo. Eu vou casar. Pastor, é muito difícil, eu vou casar. Eu quero um afastamento. Tem gente que pede um afastamento mais longo de Deus do que do próprio trabalho quando vai casar. Tira férias de 20 dias, 30 dias quando vai casar. Mas de Deus, né? Como parece que está vivendo no mundo paralelo. Não, gente. Eu casei, mas eu casei a minha vida, né? Eu preciso de Jesus, eu tenho que continuar com os filhos. Então, assim, não perdeu a agenda. Tanta gente se perde, né? Quando tem filhos ou quando casa, mas não. Eu não vou perder a perspectiva correta, eu vou permanecer. Porque eu quero
essa promessa se cumprindo na minha vida, que são as bênçãos espirituais, amém? Segunda bênção que o texto fala aí, ó, o versículo 2, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, bênção financeira. É isso que a palavra de Deus está falando. Olha que interessante, no versículo 2 que nós lemos do 127, falava também do trabalho. E agora no 2 do 128, fala, né, que você comerá do fruto do seu trabalho. Não, você não precisa de coisas, sabe, desonestas, você não precisa encurtar o caminho. É do fruto do teu trabalho que você vai prosperar. É do fruto do teu trabalho que o Senhor vai te permitir realizar sonhos. É do fruto do teu trabalho que você vai crescer na sua vida, em nome de Jesus, porque nós temos declarado isso. Você vai avançar como família. Se você deseja ter uma casa melhor, um carro melhor, viajar, fazer viagens de férias melhor, você vai alcançar isso, queridos, em nome de Jesus, porque você teme ao Senhor, você permanece, né, feliz e próspero. Né? Não está falando aqui você vai ser rico, não, você vai ser próspero, porque prosperidade está muito além de riqueza, muito além de riqueza, né? Então vale a pena, gente, vale a pena a gente seguir o caminho do Senhor na nossa casa, na nossa família. É melhor ter menos e ser feliz com a alma leve e uma família que te ama. É melhor vir de uma família que não te deu luxo, mas te ensinou pelo próprio exemplo a ser íntegro. É ou não é, gente? Você não teve luxo na sua vida, você não teve muita coisa, mas você veio de uma família amorosa, uma família que, sabe, que te ensinou. Vale muito mais, teus filhos também vão pensar assim. É muito melhor fazer parte de uma família onde os pais escolhem o caminho certo para criá-los, mesmo não tendo grandes coisas. É claro que o Senhor nos prospere e nos abençoe, em nome de Jesus, você vai ter muito para curtir com os seus filhos, com a sua família. Mas tem coisas que valem mais que outras. Olha o que fala em Provérbios 17:1. Coloca para mim projetado aí, Provérbios 17:1. Joga na tela, né, como diz o Guilherme. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. É ou não é, gente? Melhor um pedaço de pão seco, porque comida boa com muita briga engasga, você perde sua paz, você não tem alegria. Entendeu? É isso que Deus quer te dar, uma casa alegre, uma casa feliz, onde seus filhos amam fazer parte da sua família, da sua casa, amam estar ali, porque é um ambiente de bênção. Então, bênção financeira é uma bênção, uma promessa atrelada a isso tudo. Terceira coisa, gente, bênção familiar. Olha o que fala no versículo 3 e 4. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha isso que está falando aqui. Videira, gente, fala de uva, fala de vinho, fala de alegria. Quando a Bíblia se refere ao vinho, ele conota essa alegria. Sua esposa vai ser alegre, vai ser leve na sua casa. Você ama o Senhor, você é íntegro, você, sabe, colocou o Senhor como centro. Olha o que vai acontecer, são as promessas. Uma esposa frutífera na sua casa, uma esposa que te dá alegria, uma esposa que te abençoa, que é uma mulher de Deus na sua vida. E continua, fala, seus filhos vão ser broto da oliveira. Que coisa é essa, pastor? Não quer nada que meu filho seja um broto de oliveira, não? Oliveira, gente, é uma das árvores, né, que tem mais longevidade. Sabe o que está falando aqui, gente? Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Sabe o que é uma família feliz? Uma família que senta ao redor da mesa. Uma família que um não é brigado com o outro. Que um não fica, sabe, você tendo que, os seus filhos crescem, você tem que arranjar os encontros, porque um não quer falar com o outro, um quer brigar com o outro. Você está achando que isso é muito longe? Não, gente, isso acontece muito, né? Eu conheço uma família onde os dois filhos, eles se brigam um com o outro. Eles, sabe, um ameaça o outro, ameaçou até de morte um ao outro. Gente, que história é essa? Uma família próxima, inclusive. Assim, né? A gente conhece muito a história dessa família. Gente, isso é terrível. Vocês acham que eu estou brincando? Eu não estou fazendo faz de conta, não. É verdade. Filhos que depois de velhos, um ameaçando o outro de morte.
né? Os pais tendo que esconder o que faz de um para o outro, porque um não quer que o outro tenha mais, porque é tudo na régua. Gente, isso não é paz, não. A Bíblia está falando que uma promessa é que nós vamos ter os filhos ao redor da mesa, alegria, conversa. Na mesa, gente, tem restauração. Na mesa, a gente ri, a gente usufrui de momentos bons na nossa família. Tire o seu filho do celular, em nome de Jesus. Não deixe o teu filho viciar nessa praga desse celular. Bota ele na mesa, faz ele conversar, queridos, ele se interagir, para ele não virar um robô, mas para ele ser uma pessoa que sabe ter relações interpessoais. Tá a coisa mais difícil nesses dias isso, mas faça um esforço para fazer isso acontecer na sua casa. Faz um esforço. Por quê? Para você ter, né, esse ambiente. Para você ter esse ambiente de alegria. Filhos, irmãos que se amam numa casa, sabe? Enfim, filhos que amam, que honram os pais. É a moda antiga mesmo, gente. Nós temos que voltar às veredas antigas nesse mundo que nós estamos vivendo. Se a gente quiser paz, se a gente quiser alegria na nossa família, esse é um segredo. Ai, mas que careta. Ai, mas que exagero. Ai, mas não sei o quê. Queridos, eu prefiro o excesso pela palavra, porque aqui eu tenho uma firmeza que as promessas se cumprirão, não é? Que as promessas estão aqui para nós. E aqui fala isso, a família é essa que tem os filhos ao redor na mesa, a mãe como esse catalisador dessa alegria na casa. É maravilhoso, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você não precisa temer o futuro, amém? Vamos colocar nossas raízes em Cristo e não tema o futuro, não tema, né, situações financeiras difíceis no seu lar. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que você não terá mais temor sobre isso. O Senhor guardará a sua casa, o Senhor te prosperará, o Senhor dará sustento de onde você não imagina, o Senhor fará milagres na sua história, na sua família, o Senhor cuidará dos seus filhos serão bem-sucedidos nessa terra, abençoados, prósperos, sabe, felizes, terão os bons casamentos, serão homens e mulheres de Deus, apaixonados por Jesus, apaixonados pela casa de Deus, vão fazer diferença nesse mundo. Eu oro isso pelo meu filho, Senhor, que o Senhor faça ele ser diferente, que ele tenha uma inteligência diferente, porque não é uma inteligência humana, é uma inteligência do céu, para saber se relacionar com as pessoas, para ser cheio de Deus, para falar sobre Deus de uma forma sábia, de uma forma abençoada, mas que ele seja uma luz. É isso que eu oro pelo meu filho. Nós oramos pelo nosso filho, ficamos, enquanto esperamos, por mais de 10 anos orando por ele, e hoje nós vemos características neles que nós oramos antes de ter. Por 10 anos a gente orava e a gente vê umas coisas. Eu olho para a cara do Mateus, Mateus olha para mim. Gente, a gente orou para ele ter essa característica e ele está manifestando essa característica. É coisa de Deus, gente. É bom demais andar com Jesus, é bom demais a nossa casa estar firmada no Senhor, amém? Nós podemos ter famílias sólidas, unidas e cheias de princípio, amém? E o quarto e última bênção aqui é bênção. Quase esqueci de falar que era o último, gente. Vocês são falsos, hein? Bênção na sua posteridade. É a última coisa que fala aqui nesse texto. Olha aí, ó. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todas as vezes, todos os dias da sua vida, e veja o filho dos seus filhos. Quem já é vô e vó aqui? Levanta a mão. Quem já é vô e vó? Ó, temos vovôs e vovós. Diz que ser vô é melhor que ser mãe, é verdade, gente? Isso? E pai, ser vô e vó? Diz que o vô e a avó é o boi bravo que o filho amansou para o neto montar. É isso mesmo, gente? Lá em casa é assim, né? Com a minha mãe e com o meu pai, né? A gente amansou e agora o menino faz o que ele quer lá. Tá lá agora, inclusive. Mas diz que é maravilhoso, né, gente? Mas sabe o que vai acontecer? Você está pagando um preço. Eu sinto te falar isso. Quando eu estava preparando essa mensagem, você vai pagar um preço. Porque talvez você não veio de uma família assim. Você não veio de uma família feliz. Você não veio, talvez, de uma família abençoada. Pode ser. Muitos de nós temos essa realidade. Você não veio de uma família feliz e abençoada, mas uma família feliz e abençoada pode vir de você. Amém? Você pode permanecer. Você pode ficar firme. E aí, você vai pagar um preço pesado. Mas os teus filhos vão amar Jesus, vão ser prósperos, abençoados, e tudo isso que nós falamos. E você vai chegar nesse ponto desse versículo, de ver os seus netos sendo abençoados, porque você pagou um preço. Porque você decidiu permanecer. Porque você decidiu pegar essa palavra e fazer ela ser realidade na sua família hoje.
Amém. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero orar por você, eu vou ser breve. Quero só te abençoar e nos abençoar, né? Se você está com alguém da sua casa aqui, vem aqui, meu amor, por favor, para a gente orar pelas famílias. Eu queria que Mateus orasse, sabe, por nós. Se você está com alguém da sua casa, com a sua família, eu queria, assim, que a gente orasse aqui abençoando a sua família. Eu sei que a gente tem lutas, né, gente, dificuldades. Cada um aqui está com desafios familiares também, pessoais. Mas em nome de Jesus eu quero declarar que essa palavra não vai sair mais da sua cabeça. Salmos 127, 128. Quando o inimigo tentar falar que não vai ser assim, você fala assim, não, você não tem a última palavra na minha vida, é o Senhor que tem, é a palavra de Deus que tem. E a Bíblia fala de todo esse processo e fala que eu verei os filhos dos meus filhos prosperando, abençoados com Jesus. Porque eu tomei uma decisão lá no versículo 1 do Salmo 127. De ser uma pessoa que permanece nele. De praticar esses princípios poderosos. Amém? Eu quero declarar isso sobre a sua casa. Você vai ter uma família abençoada. Você já tem. Vai ser mais ainda abençoado. Se alguém tiver com algum temor, algum medo aqui. Eu sei que esse mundo está muito difícil lá fora, gente. Mas que o temor saia do nosso coração em relação, né, a tudo lá fora. Mas que o nosso temor seja ao Senhor. Que a nossa obediência seja a Ele. Porque é dele que vem esses frutos tão doces e tão maravilhosos que a gente pode provar no futuro. Mas precisa de tempo. Precisa de plantando a semente. A Bíblia fala, quem vai chorando lançando as sementes, volta feliz recolhendo seus feixes. Talvez você está indo sofrendo, chorando. Mas eu quero declarar, você vai voltar alegre, feliz, sorrindo. Colhendo os frutos dessa família abençoada que vai vir de você. Amém? Amém, vamos orar. Você que precisa ainda mais do que talvez você imagina do que essa oração assim, que você que tá precisando de uma resposta de Deus. Vieram 3 palavras no meu coração quando eu estava subindo para cá. Primeira, restauração. Tem áreas na sua família que precisam de restauração, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Restauração, diga comigo, restauração. Segunda coisa, fortalecimento. Deus vai fortalecer a sua família. Deus vai fortalecer o seu lar. E terceira coisa, multiplicação. Talvez você pode estar pensando, é mais filho, o que é? Não é só isso. É sobre Deus alargar as tendas da bênção dele sobre a sua casa. É sobre a bênção de Deus se multiplicar. Se a bênção de Deus na sua casa for filhos, serão filhos. Mas se a bênção de Deus na sua casa for prosperidade, será prosperidade. Se a bênção de Deus na sua casa for perdão, será uma múltipla graça para você perdoar. Sabe, Deus tem uma graça sobre a sua vida nessa noite, para fazer com que tudo de bom que Ele te deu seja multiplicado. Amém? Ele nunca vai multiplicar o que é ruim. O que é ruim vai ser retirado. Há restauração para você. Mas o que Deus te deu de bom vai multiplicar sobre a vida dos seus filhos. Vai multiplicar nas gerações posteriores. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra maravilhosa, incrível. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é maravilhosa. Ela é poderosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se preocupa tanto conosco. O Senhor quer tanto nos abençoar. E por isso nessa noite eu te peço restauração. Restaura, Senhor, áreas da nossa família, áreas da nossa casa, em relação aos filhos, em relação ao marido, à esposa. Restaura casamento, Senhor. Restaura, Senhor, relações com os filhos, entre irmãos, entre pai, entre filhos e pais. Em nome de Jesus, que nessa casa flua honra dos jovens aos pais, que nessa casa flua honra de restauração pelo perdão que há em Ti. Pai, perdão, Senhor, o perdão vai governar lares que precisam hoje, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, restaura maridos, restaura esposas, restaura o que está caído, a que está caída, restaura em nome de Jesus, Senhor.
Eu quero te pedir agora, fortaleça as nossas famílias, fortaleça as famílias dessa igreja, fortaleça, Senhor, os lares, fortaleça. O inimigo não tem poder, o inimigo não vai tocar nos nossos filhos, ele não vai tocar, Senhor. Nós cobrimos nossas famílias com oração, nós cobrimos nossas famílias com declarações de fé, Senhor. Eles realmente são flechas que serão lançadas, Senhor, e nada impedirá que alcancem os teus propósitos, Senhor, em nome de Jesus. E Pai, que a tua graça, que a tua bondade, que o teu poder, Pai, multiplique as bênçãos lançadas sobre os nossos lares. O lar que tem recursos vai ter mais, o lar que tem amor vai ter mais, o lar que tem graça vai ter mais. Nós teremos para nós e para outros, as nossas mesas serão fartas para os outros, Pai. Pessoas virão aos nossos lares nos próximos anos para receber daquilo que ainda não tem, e elas terão, Pai, e elas terão, Senhor. Nós profetizamos e declaramos, Senhor, o multiplicar das bênçãos do Senhor através de nós, em nossas vidas, em nossa descendência, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Fica de pé aí. Nós vamos só te dar alguns avisos rápidos. Deixa eu te dar alguns avisos rápidos aqui. Obrigado, Lucas. Primeiramente, você que nos honra com a sua presença pela primeira vez aqui na Light, tem um presente nosso para você ali atrás. Passe e pegue, porque é para você e é de coração. Amém? Segunda coisa, rapidinho, preste atenção. Dia 22, não nesse domingo, no outro. Esse domingo é 15, o outro seguinte 22. Nós vamos ter apresentação de bebês aqui na Light, não é? Se na sua célula, se você conhece alguém pais que ainda não dedicaram os seus bebês ao Senhor aqui publicamente, nós vamos ter esse momento tão precioso aqui, não é? Com os pais e os bebês, dia 22. Faça sua inscrição pelo telefone principal da Light. Amém, amém, amém? Domingo agora, esse domingo passado nós terminamos a série de prosperidade, e domingo agora Deus está também preparando um banquete para nós. Você não pode perder a nossa celebração. E por último, nós estamos a todo vapor para um encontro com Deus. Agora, o encontro com Deus será dia 25 de abril aqui na Light.